Bom dia a todos. Não vou aproveitar a oportunidade que tenho hoje para fazer apelo ao voto em qualquer partido, mas creio que cada um de nós deve exercer a sua cidadania do ponto de vista humano, mas acima de tudo a sua cidadania celestial. Já vos falei aqui há alguns anos e volta e meia volto a falar disso. Aquela passagem que nós lemos em Filipenses 3:20, creio eu, que a nossa cidade está nos céus. A ideia da passagem também pode ser traduzida por cidadania, ou conduta, ou política. E devemos também tomar decisões no dia de hoje quanto a isso. Eu quero hoje dar uma lição de escola dominical, um pouco à moda antiga. Eu creio que falei deste tema já há muito tempo, aqui na escola dominical, em 2018, creio eu. Dei aqui uma série de mensagens, de estudos, sobre más companhias. E já vos falei há alguns meses, já no ano passado, falei-vos das más companhias de quem, Lucas? Ele sabe que ele ouviu-me para aí 6 vezes a falar sobre isso. As más companhias de Josafá, as consequências que houve para as más companhias que ele arranjou. E é uma lição para todos nós e espero que o Lucas e todos nós aprendamos esta importante lição. Falei-vos também das más companhias de Ló e hoje quero falar de uma má companhia deste Amnon. Amnon era um filho de Davi. Davi teve muitos filhos e só para situar esta passagem que vamos ler agora, podem ir abrindo no segundo livro de Samuel, capítulo 13. Este capítulo, do capítulo 13, vem depois do capítulo 11, obviamente, e do capítulo 12. O que aconteceu no capítulo 11? Davi estava em casa, ocioso, em vez de ir para a guerra, viu uma mulher bonita, desejou-a, cometeu adultério com ela ficou grávida, tentou que o marido dela viesse da guerra para se deitar com ela e disfarçar a coisa. Na altura ainda não havia testes de ADN, mas pelo que poderia facilitar, ocultar o seu pecado, ele não quis deitar-se com ela, deu ali uma lição de moral tremenda a Davi, que enquanto que os seus soldados estavam na guerra, prontos a morrer, ele estava entretido com as mulheres dos outros, e então Davi não teve outra hipótese. Tinha a hipótese de se arrepender e de reconhecer o seu pecado, mas tratou de arranjar uma maneira de este marido de Batseba, desta mulher com quem ele se envolveu, acabar morto. E depois no capítulo 12, vemos Davi a ser repreendido, aquela história extraordinária que o Natã lhe traz daquele homem que tinha muitas ovelhas e do seu vizinho que só tinha uma história mesmo, aquela punchline, não é? Aquela linha final da história de Natã, a dizer: tu és esse homem. Deitou-o por terra e fê-lo perceber o grave pecado que tinha cometido. E nesse mesmo eu sei que já está aqui a passar já há alguns minutos, mas eu vou ler só para situar também este episódio. Natã, a dada altura, diz, no capítulo 12, segundo livro de Samuel 12, versículo 9: porque desprezaste a palavra do Senhor, fazendo mal diante dos seus olhos. A Urias, o Heteu, feriste à espada, e a sua mulher tomaste por tua mulher, e a ele mataste com a espada dos filhos de Amon. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezaste, e tomaste a mulher de Urias, o Heteu, para que seja por mulher. Assim diz o Senhor: eis que suscitarei da tua mesma casa o mal sobre ti, e tomarei tuas mulheres perante os teus olhos, e as darei a teu próximo, o qual se deitará com tuas mulheres perante este sol. Porque tu o fizeste em oculto, mas eu farei este negócio perante todo o Israel e perante o sol. Então é este o cenário. Aparentemente as coisas depois disto amainaram um bocado. Terão passado alguns anos. No final deste capítulo 12 temos Davi a conseguir derrotar
os filisteus, mas capítulo 13, que o profeta tinha dito: eis que suscitarei da tua casa, da tua mesma casa, o mal sobre ti. E vemos este capítulo 13, vamos lê-lo e tirar algumas considerações para nós. E aconteceu depois disto, que tendo Absalão, filho de Davi, uma irmã formosa, cujo nome era Tamar, Amnon, filho de Davi, amou-a. E angustiou-se Amnon, até adoecer por Tamar, sua irmã, porque era virgem, e parecia aos olhos de Amnon dificultoso fazer-lhe alguma coisa. Tinha, porém, Amnon um amigo, cujo nome era Jonadab, filho de Simeia, irmão de Davi. E era Jonadab homem muito sagaz, o qual lhe disse: porque tu de manhã em manhã tanto emagreces, sendo filho do rei, não me farás saber a mim? Então lhe disse Amnon: amo a Tamar, irmã de Absalão, meu irmão. E Jonadab lhe disse: deita-te na tua cama e finge-te doente, e quando o teu pai te vier a visitar, diz-lhe: peço-te que minha irmã Tamar venha e me dê de comer pão e prepara comida diante dos meus olhos, para que eu a veja e coma da sua mão. Deitou-se, pois, Amnon e fingiu-se doente. E vindo o rei visitá-lo, disse Amnon ao rei: peço que minha irmã Tamar venha e prepare 2 bolos diante dos meus olhos, para que eu coma de sua mão. Mandou então Davi a casa a Tamar, dizendo: vai à casa de Amnon, teu irmão, e faz-lhe alguma comida. E foi Tamar à casa de Amnon, seu irmão. Ele, porém, estava deitado. E tomou massa, e amassou, e fez bolos diante dos teus olhos, e cozeu os bolos. E tomou a sartã, e os tirou diante dele. Porém, ele recusou comer. E disse a Amnon: fazei retirar a todos da minha presença. E todos se retiraram dele. Então disse Amnon a Tamar: traz a comida à câmara, e comerei da tua mão. E tomou Tamar os bolos que fizera, e trouxe Amnon, seu irmão, à câmara. E chegando-lhes para que comesse, pegou dela e disse-lhe: vem, deita-te comigo, irmã minha. Porém ela lhe disse: não, irmão meu, não me forces, porque não se faz assim em Israel. Não faças tal loucura, porque aonde iria eu com a minha vergonha? E tu serias como um dos loucos de Israel. Agora, pois, peço-te que fales ao rei, porque não me negará a ti. Porém ele não quis dar ouvidos à sua voz. Antes, sendo mais forte do que ela, a forçou e se deitou com ela. Depois Amnon aborreceu com grandíssimo aborrecimento, porque maior era o aborrecimento com que a aborrecia do que o amor com que a amara. E disse-lhe Amnon: levanta-te e vai-te. Então ela lhe disse: não há razão de me despedires assim. Maior seria este mal do que o outro que já me tens feito. Porém não lhe quis dar ouvidos. E chamou o seu moço, que o servia, e disse-lhe: deita a esta fora, e fecha a porta após ela. E trazia ela uma roupa de muitas cores, porque assim se vestiam as filhas virgens dos reis, com capas. E o seu criado a deitou fora e fechou a porta após ela. Então Tamar tomou cinza sobre a sua cabeça, e a roupa de muitas cores que trazia rasgou, e pôs as mãos sobre a cabeça e foi-se andando e clamando. E Absalão, seu irmão, lhe disse: esteve Amnon, teu irmão, contigo? Ora, pois, irmã minha, cala-te, é teu irmão, não se angustie o teu coração por isto. Assim ficou Tamar e esteve solitária em casa de Absalão, seu irmão. E ouvindo o rei Davi todas estas coisas, muito se acendeu em ira. Porém Absalão não falou com Amnon, nem mal nem bem, porque Absalão aborrecia Amnon por ter forçado a Tamar, sua irmã. Versículo 23. E aconteceu que, passados 2 anos inteiros, Absalão tinha tosquiadores em Baal-Azor, que está junto a Efraim, e convidou Absalão a todos os filhos do rei. E veio Absalão ao rei e disse: eis que o teu servo tem tosquiadores, peço que o rei e os seus servos venham com o teu servo. O rei, porém, disse a Absalão: não, filho meu, não vamos todos juntos para não te sermos pesados. E instou com ele, porém ele não quis ir, mas o abençoou. Então disse Absalão: quando não, deixa ir connosco Amnon, meu irmão. Porém o rei lhe disse: para que iria contigo? E instando Absalão com ele, deixou ir com ele a Amnon e a todos os filhos do rei. E Absalão deu ordens aos seus moços, dizendo: tomai sentido, quando o coração de Amnon estiver alegre do vinho, e eu vos disser: faria Amnon, então o matareis. Não temais, porventura não sou eu quem vos ordenou? Esforçai-vos e sede valentes. E os moços de Absalão fizeram a Amnon como Absalão lhe havia ordenado. Então todos os filhos do rei se levantaram e montaram cada um no seu mulo e fugiram.
E aconteceu que, estando eles ainda no caminho, veio a nova a Davi, de que se dizia: Absalão feriu a todos os filhos do rei, e nenhum deles ficou. Então o rei se levantou e rasgou os seus vestidos, e se lançou por terra. Da mesma maneira, todos os seus servos estavam com vestidos rotos. Mas Jonadab, filho de Simeia, irmão de Davi, respondeu e disse: Não diga o meu senhor que mataram a todos os mancebos dos filhos do rei, porque só morreu Amnon. Porque assim eu tinha resolvido fazer Absalão desde o dia em que ele forçou a Tamar, sua irmã. Não se meta, pois, agora no coração do rei, meu senhor, tal coisa, dizendo: morreram todos os filhos do rei, porque só morreu Amnon. E Absalão fugiu. E o mancebo que estava de guarda levantou os seus olhos e olhou, e eis que muito povo vinha pelo caminho por trás dele, pela banda do monte. Então disse Jonadab ao rei: eis que aqui vêm os filhos do rei, conforme a palavra do teu servo, assim sucedeu. E aconteceu que, quando acabou de falar, os filhos do rei vieram e levantaram sua voz e choraram. E também o rei e todos os seus servos choraram com muito grande choro. Assim Absalão fugiu e se foi a Talmai, filho de Amiur, rei de Gesur. E Davi trouxe dó por seu filho todos aqueles dias. Assim Absalão fugiu e foi para Gesur e esteve ali 3 anos. Então tinha o rei Davi saudades de Absalão, porque já se tinha consolado acerca de Amnon, que era morto. Ora bem, é uma leitura assim um pouco longa, mas talvez, se eu não vos lesse aqui, é daquelas passagens que provavelmente passa ao lado, não se perde muito tempo a ler. É uma história até um pouco pesada, envolve... É uma história até parecida, tem alguns ingredientes parecidos com a história de Davi, né? Também houve uma relação sexual ilícita e houve uma morte. E vamos então ter aqui algumas considerações. Amnon tinha uma irmã, que era irmã, meia-irmã, porque era filha do mesmo pai, mas não da mesma mãe, e ela era virgem, era bonita, e ele gostava dela, queria possuí-la, mas não era lícito. Como ela própria diz aqui mais à frente, no versículo 13, não se faz assim em Israel. Aonde iria eu? Não, irmão meu, não me forces, porque não se faz assim em Israel, não faças esta loucura, porque onde iria eu com a minha vergonha? E tu serias como um dos loucos de Israel. E então, ele queria ter esta mulher, amava, diz aqui que amou-a, mas não era verdadeiro amor. O amor não busca o seu próprio interesse, isto era uma paixão, era um desejo que ele tinha, porque vemos mais tarde, quando ele teve o que quis, já não se interessou mais por ela, e o amor não faz isso. Mas reparem aqui nesta expressão: e parecia aos olhos de Amnon dificultoso fazer-lhe alguma coisa. É aquele tipo de situação em que alguém quer muito uma coisa, mas há algo que o impede de fazer. A sua consciência, o medo de ser apanhado, o medo de ser castigado, o temor de Deus. Algo nos leva a não dar o passo de fazer algo que sabemos estar errado. E Amnon via com dificuldade dar este passo. Teria alguma consciência de que isto não estava correto. Mas quem é que aparece em cena? Aparece em cena um desbloqueador de pecados. Eu chamo este amigo que ele tinha no versículo 3, podem pôr o versículo 3, por favor. Ele tinha um amigo que era primo. Este Simeia é um daqueles irmãos de Davi que participou no desfile perante Samuel, e que Samuel disse: olha, pensava que era o primeiro. Eu já não lembro se o Simeia era o mais velho, mas era um dos mais velhos. E Davi tinha vários irmãos, e um deles tinha um filho que era este Jonadab. Ou seja, o Jonadab era um primo, possivelmente mais velho, de Amnon. E diz aqui: era um homem muito sagaz, era alguém muito espertalhão, muito sabido, conhecia a vida, era astuto. E vemos como ele de facto arranjou um estratagema para ajudar o seu primo a pecar.
E é muito importante nós termos familiares mais velhos, mais experientes, primos. Eu sei que aqui há muitas pessoas da mesma família. E é importante nós termos pessoas mais velhas na família que nos ajudam espiritualmente. E devemos nós, enquanto pais, também proporcionar aos nossos filhos conviver com pessoas que os influenciem positivamente. Este homem não foi uma boa influência para Amnon. Foi o tal desbloqueador de pecados. Ele não se sentia capaz por ele mesmo de tomar aquela decisão, de dar o passo, dar lugar ao pecado. Mas veio o outro e disse: olha, eu ajudo-te. Não é este tipo de amigos que nós devemos ter. Não é este tipo de amigos que nós devemos ser. Devemos ser o tipo de amigos, como diz o salmista, possivelmente até terá sido Davi, não sabemos ao certo. Salmo 119, 63, diz assim: companheiro sou de todos os que te temem e dos que guardam os teus preceitos. Companheiro sou de todos os que te temem e dos que guardam os teus preceitos. E Paulo diz a Timóteo, 2 Timóteo 2,22, penso que é essa a passagem, 2 Timóteo 2,22. O que é que ele diz? 2 Timóteo 2,22. Foge também dos desejos da mocidade e segue a justiça, a fé e a caridade e a paz com os que, com o coração puro, invocam o Senhor. É com este tipo de pessoas. Era este o conselho de que Amnon precisava. Amnon precisava de um conselho de alguém que, com o coração puro, invoca o Senhor. Não vemos aqui neste estratagema de Jonadab, neste conselho de Jonadab, não vemos Deus em lado nenhum. Vemos: tu queres? Tu és filho do rei? Tu podes ter. Não te prives de algo que tu desejas. Só porque alguém pode achar mal, pode prejudicar alguém. Não queiras saber. Vai, força. E Davi provavelmente não tinha noção do que se passava. Se calhar não tinha noção de que esta pessoa que andava em torno, se movimentava na corte do rei, era alguém que influenciava para mal a sua família. Porque vemos mais tarde, vocês ouviram a leitura, ele estava junto do rei quando vieram aquelas notícias trágicas. Era aquele tipo de pessoa que gravitava em torno da nobreza e da realeza. E estás-me a lembrar, estas pessoas, estes desbloqueadores de pecados, faz-me lembrar alguém que foi o primeiro desbloqueador de pecados. Quem foi? Quem é que foi a primeira pessoa a dizer: não há problema nenhum em fazeres isso? Está sem muito má companhia, não é? Gênesis 3, nós lemos assim: ora, a serpente era mais astuta que todas as animais do campo, que o Senhor Deus tinha feito, e disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morreis. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. É a mesma atitude, a mesma postura. Não há problema nenhum em tu fazeres isso. Até tu vais gostar, vai ser bom para ti. Deus nos livre de amigos destes. Deus nos livre de primos destes. Homens sagazes, homens que sabem fazê-las bem feitas, sabem nos dar conselhos. Mas há uma coisa muito importante que eu vou falar daqui um bocadinho sobre este Jonadab. Soube dar um conselho que levou este homem à ruína. Levou a sua prima, porque Tamar era sua prima, à ruína. E ajudou
potenciou uma guerra civil. Como vemos mais tarde, quando Absalão... Porque isto foi o gatilho, por assim dizer, que desencadeou a rebelião de Absalão, que quis retirar o reino a Davi. Davi estava tão perdido, tão distraído com guerras, com mulheres, agora com a sua nova mulher que tinha, Batseba, e o seu filho, e não tinha tempo para ver como é que as coisas estavam no seu reino. E por vezes há pessoas que não dão bons conselhos. E eu prefiro ser aquele tipo de pessoa que, se calhar, as pessoas não gostam muito de ouvir os meus conselhos, mas dar conselhos baseados na Palavra de Deus, naquilo que eu entendo da Palavra de Deus, do que dizer às pessoas o que elas quereriam ouvir. Eu antes quero que... Atenção, quando alguém me vem pedir algum conselho, eu não tento falar, desculpem lá a expressão, falar de cima da burra, dizer, olha, estás a passar por essa situação, olha, eu estou assim, não gosto de falar assim, porque não é forma de aconselhar quem quer que seja, mas digo aquilo que entendo da Palavra de Deus. Porque alguém dizia assim, uma frase do Thomas Sowell, um senhor americano, já com 90 anos, ele tem uma frase que eu gosto bastante de citar, que ele diz assim: se tu queres ajudar-te a ti mesmo, vais dizer aos outros aquilo que eles querem ouvir. Mas se tu queres ajudar os outros, vais dizer-lhes o que eles precisam de ouvir. Se tu queres ajudar a ti, diz o que eles querem ouvir. Mas se tu os queres mesmo ajudar, vais dizer o que eles precisam de ouvir. Este Jonadab não estava preocupado com o seu primo, com o seu amigo. Estava preocupado em dar-lhe um conselho que não o ia verdadeiramente ajudar. Nós precisamos de amigos destes, de amigos que nos aproximam de Deus, amigos que nos levam a tomar decisões sábias, amigos que nos despertam o temor de Deus. E nós, na quinta-feira passada, estivemos a falar um pouco à volta do temor de Deus, que é o princípio da ciência, do conhecimento, e de facto isto não aconteceu aqui. O facto de não haver aqui temor de Deus, nem de Amnon, nem de Jonadab, desencadeou um efeito, houve aqui um efeito dominó que arrasou a vida de muitas pessoas. Então, aqui o Amnon põe em prática o seu plano, o plano do seu primo Jonadab. Antes disso, por causa destas companhias, por vezes estas companhias até podem vir de onde não deviam vir. Mesmo vindo daqueles, estes maus conselhos, neste caso, ele não foi buscar este conselho a alguém que não tivesse nada a ver com a corte do rei, com a família do rei, foi mesmo vindo de alguém bem perto, alguém da confiança do rei. Já há uns anos, depois de eu falar daqueles temas que alguns já não, se calhar na altura já não podiam ouvir, mas que agora muitos me dirão, olha, o problema de Daniel é ter razão antes do tempo. Quando falei aqui há alguns anos destes temas que agora estão a minar a nossa sociedade, das questões de género, das questões dos costumes de cristãos, baseados na Palavra de Deus, e que nós vemos sistematicamente machadadas, uma atrás das outras, naqueles valores que nós defendemos. Depois de eu falar disso, houve um jovem que me disse: o primeiro contacto que eu tive com pornografia foi alguém que eu conhecia da igreja. Isto é tremendo. Isto são os amigos sagazes, são Jonadabs que andam por aí, gravitam em torno da igreja, andam com um pé e meio no mundo e outro meio pé aqui na igreja, e dão estes conselhos, maus conselhos, instigam maus comportamentos.
nos outros. Então Jonadab deu este conselho espetacular e resultou em pleno, não é? Aparentemente resultou em pleno. O Amnon teve o que quis, violou a sua irmã e como sempre acontece, o pecado é assim. Como é que aconteceu com Eva? Eva vamos ler aqui versículo 6, vamos outra vez a Gênesis 3. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Deram lugar ao pecado. Versículo seguinte: então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus, e que usaram folhas de figueira e fizeram para si aventais. Ou seja, o tempo do prazer do pecado é escasso, é quase nada. Como alguém dizia, o pecado é um momento de prazer, uma eternidade de arrependimento. Eu já vi, não sei onde é que eu vi, mas achei piada em tempos. Vi um vídeo sobre o que é que seria se os anúncios, a publicidade fosse honesta. Se a publicidade fosse honesta, ou os trailers dos filmes fossem honestos. Há mesmo isso, há honest trailers. Trailers honestos, ou seja, em vez de mostrar um filme como sendo algo muito mais interessante do que aquilo que é, mostrar de facto o que é. Mas a publicidade, imagina a publicidade ser honesta. Não seria como é, não é? Como nós a conhecemos. Normalmente vendem-nos o produto como algo espetacular. E o Jonadab vendeu este pecado como algo espetacular. Tu vais ser excelente para ti. Tu vais gostar mesmo disto. Mas se houvesse honestidade na promoção do pecado, eu diria: um momento de prazer, uma eternidade de arrependimento. Se o pecado fosse vendido desta maneira, quereríamos ceder àquele por um pouco de tempo ter o prazer do pecado, como diz o escritor aos Hebreus de Moisés: antes quis ser oprimido com o povo do que por um pouco de tempo ter o prazer do pecado. O pecado é isto: um momento de prazer, uma eternidade de arrependimento. Ele não teve muito tempo para se arrepender, porque passado relativamente pouco tempo foi morto. Mas reparem, o que acontece? Versículo 14 e versículo 15. Termina: a forçou e se deitou com ela. Versículo 15. Depois já não a aborreceu. Ou seja, teve o que quis e logo a seguir já não lhe interessava mais. Na altura não havia, mas esta Tamar deve ter sentido como uma chiclete. Mastiga, deita fora. Foi usada. Foi abusada, usada e deitada fora. E talvez não tenhamos bem noção de que uma mulher nestas circunstâncias tinha a vida arruinada. Por isso é que a Bíblia é muito dura em relação à violação. Aqui penso que haveria uma saída, creio eu, haveria a saída de este homem tomá-la por mulher, mas era uma situação complicada, muito complicada. Violou-a e agora vai ficar com ela por mulher. Seria o menor dos males. Seria o menor dos males. Mas ficava com a virgindade naquela altura. Era algo que se prezava muito. Por isso é que elas se vestiam, diz aqui, se vestiam com capas de muitas cores. Para mostrarem, olha, aquela mulher, uma mulher virgem. Que será, é da família do rei, será certamente um dia para um homem de elevado estatuto, ou alguém de grande bravura. Quem é que foi um homem de grande bravura que teve como prémio casar com uma filha do rei?
Foi Davi. Davi, para conseguir chegar a casar com uma filha do rei, teve de matar não sei quantos filisteus. Primeiro matou Golias e depois ele não lhe quis dar a mulher e depois arranjou ali um estratagema e ele teve de matar, penso que 200 filisteus para conseguir casar com aquela mulher. Ou seja, era um prémio. Conseguir chegar lá a ter uma filha do rei, virgem, era um grande prémio. E este Amnon, a sua loucura, levou a destruir a vida desta mulher. Porque Deuteronômio, penso que é Deuteronômio, agora eu não tenho esta passagem e eu raramente consigo dar com ela, que fala da questão da violação. E diz assim, eu acho que não vou encontrar, que eu não tinha preparado. Porque como o homem que se levanta contra o seu próximo e lhe tira a vida, assim é este negócio. A violação é como matar alguém. É quase como. Mais valia, eu às vezes penso assim, um homem ou uma mulher que abusa sexualmente de uma criança é quase como matá-la. Fica com a vida completamente arruinada. É difícil superar uma situação destas. E este homem desbaratou a sua dignidade, a sua honra, a honra da sua irmã, por um pouco de tempo ter o prazer do pecado. Nós não temos noção de como as nossas ações, as nossas atitudes podem influenciar a vida de outros. E Davi, se calhar, quando se deu a ter o prazer do pecado, de possuir aquela mulher que não era sua, não tinha noção das consequências que daí viriam. De como estava a dizer aos filhos, olha, isto é à vontadinha. Queres? Força! Não só o Jonadab lhe deu um mau conselho, como o seu próprio pai deu um péssimo exemplo. E atenção, eu digo isto e não quero falar de cima da burra, por assim dizer. Estou aqui a falar de cima do púlpito, eu sei que isso traz sobre mim uma grande responsabilidade. Porque eu também tenho filhos e eu não sei que decisões é que eles vão tomar nestas questões, mas sei o que eu lhes ensino, eu sei o que lhes digo. Não só aqui, mas também no meu dia-a-dia, por palavras, e espero eu também pelas minhas ações. Mas há pessoas que facilitaram imenso até na liderança das suas igrejas locais, admitindo todo o tipo de comportamentos, admitindo à mesa do Senhor todo o tipo de comportamentos que a Bíblia rejeita, e agora tem a mágoa de ver os seus próprios filhos a tomar graves, péssimas decisões. Porquê? Porque viram um péssimo exemplo dos seus pais. Eu não quero que, se os meus filhos tomarem más decisões nestas áreas, eu não vou dizer, olha, eu aprovo, porque eu também fiz, não há problema nenhum. Porque o Jonadab disse foi, não há problema nenhum em fazer isto. Os meus filhos não vão ouvir isso de mim. Se querem ouvir isso, que vão ouvir de outros. De mim não ouvem. Então vamos, eu quero terminar, mas ainda tenho aqui algumas coisas importantes para vos dizer. O Amnon tinha os dias contados. O Absalão, diz aqui no versículo 32, porque assim o tinha resolvido fazer Absalão desde o dia em que ele forçou a tamar sua irmã. Ele já tinha isto na sua mente. E a vingança serviu-se fria. Não sei quanto tempo terá passado 2 anos inteiros, exatamente, versículo 23, 2 anos inteiros. Às vezes não reparo aqui em certos pormenores, mas se passaram 2 anos. E o Amnon se calhar pensava, olha, passou-se. Eu não sei o que é que terá sido feito de Tamar. Tamar não aparece mais na Bíblia. Mas Tamar é o nome de mulher que está condenada a ter homens que, na sua vida, que depois não querem saber delas para mais nada. Quem foi outra mulher chamada Tamar que teve um homem que não quis saber dela?
Quem foi? Não sabe? Não? Nada? Aquela história que está ali, está a história de José vendido para o Egito, e depois tem ali uma história que parece que cai do céu aos trambolhões, Judá e Tamar. Aparece ali a história de Judá e Tamar. Tamar era uma mulher que Judá arranjou para o seu filho, mais velho. Ele morreu, diz a Bíblia que o Senhor matou, ficou para o segundo filho. Ele não quis ter filhos com ela, Deus matou. E depois Judá tinha um terceiro filho e não lhe deu a Tamar por mulher. Então ela arranjou-lhe também um estratagema e acabou por engravidar do Judá. Portanto, a Tamar é um nome de mulher que não tem muita sorte com os homens. Mas esta mulher, apesar de tudo, onde é que está esta mulher, Tamar? Onde é que está esta mulher, Tamar? Então, na genealogia de Mateus. A genealogia de Mateus aparece lá nome de várias mulheres, todas elas muito pouco recomendáveis. Batseba, não por causa dela, mas por causa do que aconteceu com ela. Tamar, Ruth, por ser uma estrangeira, e Raab, que também era uma estrangeira e possivelmente uma meretriz. Portanto, Tamar, não sei o que é que terá sido feito desta mulher, mas ficou desgraçada, com a vida desgraçada, por um pouco de tempo, para este homem ter por um pouco de tempo o prazer. Por um pouco. Mas gêmeos. Exatamente, Pérez e Hezron. Acho que é. Teve dois filhos, sim. Exatamente. É uma história interessante. Teve dois filhos, sim. Tamar. Então, continuando. O Amnon arranja um estratagema para. Não, o Absalão arranja um estratagema para matar o Amnon. E mata-o, de facto. Consegue matá-lo. Davi devia estar alerta. Davi teve a possibilidade de estar presente. Davi teve a possibilidade de evitar que isto acontecesse. Ele já devia saber: isto não vai correr bem. E sabem uma coisa? Lembram-se de quem é que ajudou a desencadear tudo isto? Quem foi? Ainda se lembram? Quem foi? Podem dizer o nome? Já não se lembram? Não? O Jonadab. Obrigado. O Jonadab. Quando Davi ouviu de Absalão dizer: olha, manda cá o Amnon, o Jonadab estava por perto. E o Jonadab sabia dos planos malvados de Absalão. O que é que ele fez? Ou seja, o amigo que estava lá para o ajudar a pecar não estava lá para o ajudar quando ele precisou. Quando ele precisou, o Jonadab assobiou para o lado. Não quis saber de ajudar o seu amigo. E os amigos que nos ajudam a ir para o pecado, a tomar más decisões, não vão estar lá para apanhar os cacos quando nós colhermos os frutos amargos das nossas más decisões. Há muitas pessoas que são os chamados influencers. Os influencers digitais, no Instagram, no TikTok, até no RTP Ensina, estão lá pessoas a influenciar, e esses vídeos são mostrados nas escolas. Há, por exemplo, duas pessoas que dizem-se transexuais, e falam da sua experiência de uma forma como se fosse tudo muito bem, corre tudo muito bem, tudo maravilhoso, que não há problema nenhum, que podes mudar de género à vontade. Alguns estão a pensar, pois, o Daniel tem de arranjar sempre maneira de falar disto, não há hipótese. Não há problema nenhum, corre tudo muito bem. Influenciadores, sabe uma coisa? Crianças ouvem aquilo, tomam péssimas decisões nas suas vidas. Os seus pais não são tidos nem achados, porque muitas vezes são um pouco como Davi. Não está presente, não sabe do que se passa, não sabe quem é que influencia os seus filhos. Mas sabe uma coisa? Não vão ser essas pessoas que ajudam os jovens a tomar decisões que arruinam as suas vidas. Não vão ser eles que vão estar ali para apanhar os cacos. Quando aquela pessoa perceber: olha, eu desgracei a minha vida, eu agora tenho a minha vida que eu não sei como é que vou dar a volta a isto.
Há um exemplo de uma jovem, alguns já terão ouvido falar, a Chloe Cole, que é americana, e ela com 14 anos, ou à volta disso, começou a achar que sentia-se rapaz. Então foi ser aconselhada. E onde é que foi ser aconselhada? Foi ser aconselhada por um médico que afirma a identidade de género. E a dada altura o médico vira-se para os pais e diz-lhes: vocês querem um filho vivo ou uma filha morta? E os pais, claro, querem o melhor para o filho. Agora, passados uns anos, ela retirou, fez a dupla mastectomia. Se não souber o que é, depois eu posso explicar, não quero estar agora. E felizmente não fez a histerectomia, que é outra coisa que se faz, que é retirar absolutamente a possibilidade de ter filhos. Passados alguns anos, ela tem agora pai 18, portanto não passou muito tempo, 18 ou 19 anos, arrependeu-se. Onde é que está o médico? Onde é que estão os influencers que levaram a tomar aquela decisão que arruinou a sua vida? Ela diz: eu não sei se posso ter filhos. E mesmo que possa ter filhos, nunca vou poder amamentá-los. O Jonadab não estava lá para ajudar o seu suposto amigo. Influenciou a tomar uma péssima decisão e depois não estava lá, quando ele precisou dele. E sabe uma coisa? Foi aprovado recentemente, portanto, lembrem-se também disso. Terapias de conversão. Alguém que quer ajudar, uma pessoa que está a lidar com estas questões de identidade de género, de orientação sexual. Queremos ajudá-los, queremos levá-los a alguém que possa orar por eles, possa tentar fazer-lhes ver que essa não é a solução. Que há alternativas a afirmar a identidade, a orientação sexual da criança ou do jovem. Isto foi criminalizado recentemente. Foi criminalizado recentemente por quem nos governa, inclusive pelo Presidente da República, que se diz conservador e tudo mais. Mas sabe uma coisa? Se alguém depois se arrepende e quer voltar atrás, isso não se pode ajudar. Ou seja, terapia de conversão, de afirmar a identidade de género, tudo legal. Agora, o contrário, ninguém pode. Pode dar penas bem severas. Chegou a novidade então a Davi de que, como se fosse abrir o telejornal, diriam: morreram todos. Como aconteceu há uns meses, né? Diria isto, mas não morreram todos, não, morreu só. Pois o Jonadab estava lá e disse: olha, não morreram todos, não foi assim tão mal, só morreu o Amnon, tá? David, está bem, olha, menos mal, não morreram todos, morreu só o Amnon. E lá está, este homem, que amigo tão vil, uma pessoa tão indigna da nossa amizade, da nossa confiança, que nos leva, que nos conduz ao pecado, que nos conduz a tomar uma decisão que arruína a nossa vida, que arruína a vida dos outros. E é com este tipo de pessoas que o Davi permitiu que o seu filho convivesse. O tempo está a acabar e eu também vou terminar e deixar-vos com estas questões. Pensemos seriamente: que tipo de amigo sou eu? Sou um desbloqueador de pecados? Sou alguém que relativiza a gravidade do pecado e que ajuda outros a tomar a decisão, uma decisão que pode arruinar as suas vidas? Eu sei que já disse isto, mas vou dizer outra vez. Desculpem lá, eu sei que já estava a falar. O Daniel é assim, começa a fazer a conclusão, mas depois, no meio da conclusão, diz uma série de coisas. Portanto, a conclusão nunca é bem conclusão. Eu sei, senão vai ser difícil eu mudar isto. Mesmo aquelas pessoas, eu tenho dito isso várias vezes, mas alguns poderão não me ter ouvido e acho que é importante ouvirem.
Por vezes, sobre a questão de encontrar um parceiro para a vida, um namorado ou uma namorada, escolher um descrente nunca deveria ser opção. Alguém que não conhece a Deus nunca deveria ser opção. Porque ainda que corra bem, aparentemente corra bem, na melhor das hipóteses, vais ser um exemplo dado para legitimar potencialmente a pior decisão que alguém pode tomar na sua vida. Ou seja, alguém olhar para você, olha, mas fulano também fez assim e correu bem. Na melhor das hipóteses, poderás ser um facilitador de uma decisão terrível que pode arruinar a vida de uma pessoa. Então, que tipo de amigo sou? Que tipo de amigos tenho? Que tipo de convivência permitimos que os nossos filhos tenham? Com que tipo de pessoas é que eles se relacionam? E nós permitimos isso? Que tipo de atenção dou aos meus filhos? Davi aparentemente não estava nem aí para os seus filhos. Não estava. E eu quero estar perto dos meus filhos. Eu quero que os meus filhos se sintam à vontade para me contar as coisas da sua vida. Estou sempre eu sei que estão numa idade que também já vão ser para essa idade, não é? E só agora conto coisas da minha adolescência ao meu pai. Eu costumo dizer que eu gostaria que os meus filhos estivessem à vontade para me contar se algum dia gostarem de uma rapariga. Ou até se gostassem de um rapaz, sentissem à vontade, apesar de saberem o que eu acho, o que eu digo sobre estas coisas, que sentissem à vontade, olha, eu estou a gostar de um rapaz, eu preciso de ajuda. É este tipo de relação que nós devemos ter com os nossos filhos. Davi não tinha isso. Davi não tinha uma relação com os filhos que permitisse que os filhos viessem ter com ele. O Amnon, pai, eu não sei o que é que se passa comigo, mas eu gosto da minha irmã. Ajuda-me. Não tinha esse tipo de relação. Procuramos, pois, amigos que estejam ali para nós quando nós precisamos. Que não nos deixem abandonados. Quando vem o dia mau, quando as coisas... quando eu vou colher os frutos as consequências das minhas ações, que estejam ali para nos ajudar, para nos erguer. Não é para nos dar palmadinhas nas costas, para dizer, olha, vai correr tudo bem, não. Para nos dizer, olha, vamos tentar resolver este problema. É este tipo de amigos que nós precisamos. Precisamos de ser e precisamos de ter. Que o Senhor nos guarde depois e nos abençoe.